A Segunda Guerra Mundial foi marcada pelos terríveis atos contra a humanidade e pela intolerância que foi denominado como Holocausto. Em 1959, foi estabelecido o Yom HaShoah, data em que judeus de todo o mundo relembram aqueles que perderam a vida durante este período. A comunidade judaica de São Paulo promoveu homenagens para este dia. Veja como foi. Por iniciativa de lojas co-irmãs, a maçonaria promoveu um ato de Yom HaShoah, decretando esta data como o Dia Maçônico da Tolerância entre os povos, raças e religiões, sendo uma maneira de se lembrar todos os holocaustos vividos pela humanidade. Essa abertura, na verdade, é um marco para um futuro de tolerância entre povos, raças e religiões. É claro que o Holocausto nos toca muito. Perdi boa parte da família do meu avô, se perdeu no Holocausto, e esse é o nosso dia a dia. Mas educar a respeito do Holocausto, a respeito dos genocídios, não pode se tornar uma coisa de um dia, tem que ser uma coisa de todo dia. Foi o massacre, o genocídio mais bem documentado da história, como foi dito nessa noite, e a gente tem que todo ano, em cada oportunidade, nos lembrar e lembrar os outros que isso aconteceu para que não aconteça nunca mais. Durante a cerimônia, um vídeo foi passado lembrando massacres que diversos povos sofreram ao longo da história. Além disso, as comunidades Bahá'í, Negra, Armênia e Judaica estavam representadas e foram homenageadas com o acendimento de 9 velas, 6 lembrando os 6 milhões de judeus mortos e as demais representando cada comunidade presente. Eu avalio isso de suma importância, porque hoje se nega o Holocausto e as futuras gerações vão sofrer com isso. Então isso é um digno funeral a eles que pediram. Dos caminhões, para mim, eu criança de 9 anos, quem sobreviver deverá contar. Então eu achei aqui justamente um ambiente onde se luta pela tolerância, não só pelos judeus. Eu perdi irmão de 7 meses que nem sabia que era judeu. Este ato, além de estar sendo trabalhado pela nossa ordem maçônica, pela comunidade judaica e todas essas etnias juntas, leva ao incentivo da memória que nós temos que trabalhar todos os dias e todas as noites. Praticar tolerância é algo fundamental para a convivência entre os povos. De nada adianta você dizer que eu convivo com ele e não o tolero, mas esse dia eu acho que marcou com as comunidades todas que estavam aqui representadas de uma forma muito importante. O que nós precisamos é fazer com que isso prossiga e faça-se disso uma realidade, não só palavras que foram colocadas aqui. O vereador Floriano Péssaro aproveitou este importante ato para destacar a importância desta noite e assinar um projeto de lei estabelecendo esta data como o Dia Maçônico da Tolerância. Nessa noite nós conseguimos resgatar um pouco da memória dos armênios, da memória dos Bahá'ís, da memória dos negros e da memória do Holocausto vivido pelos judeus. E nós aproveitamos esse momento para apresentar um projeto de lei, mais um, que fixa essa data, a data de 18 de abril, como Dia Maçônico da Tolerância. Para relembrar a morte de 6 milhões de judeus durante o Holocausto, cerca de 200 alunos dos 9º anos de 5 escolas judaicas da capital paulista, Beit Yaakov, Bialik, Yavne, Peretz e Renascença, trocaram a sala de aula por uma visita ao cemitério israelita do Butantã. Bom, hoje é muito importante para a religião judaica, né, para relembrar o que nós sofremos, e eu acho que essa reunião foi muito boa para a gente relembrar de uma forma legal. Eu acho que isso emociona muito, porque simboliza que o nosso povo, continuamos forte, mesmo acontecendo tudo isso, né, o Holocausto. O Ben Avraham e a Miriam são a verdadeira prova disso.
E eu acho que a gente tem que continuar com essa história e aproveitar o máximo esse dia. A Fizesp foi quem organizou este ato solene junto ao monumento em lembrança aos mártires e heróis do Holocausto, que teve como tema este ano a resistência. Olha, eu acho que nós temos que passar para as novas gerações sempre o que foi o Holocausto para que isso nunca mais se repita. É emocionante ver no rosto de cada uma das crianças das escolas judaicas que esse tema faz parte da vida de todos nós e nós temos que nos sentir como se nós mesmos tivéssemos sobrevivido ao Holocausto, assim como a gente faz em Pêssar. Então é fundamental para que eles possam ser os embaixadores da causa judaica hoje e sempre. A importância é grande, não só agora para o presente, mas para o futuro. Um futuro que está aí na nossa frente, onde tem gente negando. Eles têm que sentir, eles têm que saber, porque atrás deles já não tem ninguém como um Ben Abraham para mostrar o que aconteceu. O ato contou também com o acendimento das 6 velas em homenagem aos 6 milhões de judeus mortos no Holocausto e com um discurso do sobrevivente da Shoah, Ben Abraham. Importantíssimo para transmitir para as novas gerações o que aconteceu com o povo judeu quando nós tivemos a nossa própria pátria, que é o Estado de Israel. Hoje foi bem emotivo, né? Assim, conhecer Ben Abraham, a gente leu o livro dele para a escola e o mundo silenciou, então inacreditável ver ele falando e, nossa, foi simplesmente incrível, assim. Eu acho que é muito legal a gente estar aqui porque é difícil a gente encontrar sobreviventes, eles estão mostrando pra gente um caminho novo e depois também tem a marcha que a gente vai visitar como que foi tudo. Então eu acho muito legal. A Hebraica, a Fizesp e a CIP, em parceria com o Conselho Juvenil Sionista, promoveram um ato de Yom HaShoah no Teatro Anne Frank, que estava lotado com a presença de líderes da comunidade judaica e muitos jovens. Eu acho que o evento de ontem teve a capacidade de juntar outras etnias, também que sofrem a perseguição, também sofrem a morte, a discriminação, e o mundo tem que viver num mundo de tolerância. Infelizmente, ainda tem gente que diz que o Holocausto não existiu. Então, quanto mais gente lembrar o Holocausto e mostrar as atrocidades que o mundo viveu nesse século, mais força nós teremos. Mas a gente não pode deixar que essa história seja esquecida, né? E cada ano que passa, o risco é maior. A gente tem que ter um esforço comunitário de sempre estar lembrando, e sempre lembrando não só o Holocausto, mas todas as formas de discriminação, todas as formas que todos nós, sociedade, temos que lutar contra. O grande desafio da Shoah, ano a ano, é justamente esse, lembrar e relembrar, lembrar com os jovens. A importância é essa, que não passem os anos e trivializemos uma tragédia única como essa. Este ano, o ato foi em homenagem aos 70 anos da morte de Janusz Korczak, médico e educador que se dedicou às crianças órfãs e permaneceu ao lado delas, inclusive quando foram levadas para o campo de Treblinka. Dessa forma, todos os educadores foram homenageados. A data é importante, eu acho que é uma mensagem universal, não só do povo judeu, de que atrocidades desse tipo não podem acontecer. E hoje, Janusz Korczak representa uma linha de pensamento e de educação que nós somos muito orgulhosos dela. Não podemos existir como povo, senão não só que não vamos a lembrar, sino que vamos a deixar esquecer. Também não podemos deixar que nenhum dirigente no mundo imagine que o Holocausto não existiu ou que foi uma invenção. Essa faz parte de nossa forma, de nosso espírito, de nosso direito a continuar existindo. O Dr. Korczak acho que representa uma mostra dessa valentia, fala valentia em português, dessa valentia humana. O Dr. Korczak, ele cuidou e ele respeitou seus valores, anteponendo-los no perigo da morte. Eu acho que é um símbolo para todos nós, para todo o povo judeu. Durante o ato, canções, orações e poesia lembraram o Dr. Korczak e todos aqueles que morreram no Holocausto. 6 velas foram acesas em lembrança aos mortos e sobreviventes contaram suas histórias de vida. A presença dos jovens marcou esta homenagem. O jovem é a essência
que justifica a missão de um sobrevivente. O sobrevivente tem uma única missão, o Ben Abraham falou isso. Nós temos a missão de dizer o que aconteceu. Vocês têm a missão de levar isso para frente. Eu acho que esse é o futuro da comunidade, os jovens estão mostrando que eles estão, quando a gente dá a chance para eles, que eles realmente participam. E tem tudo a ver com quem a gente homenageou hoje, os Seu Janos, que o tempo inteiro pensou nas crianças, pensou na juventude. E eu acho que esse é o nosso futuro. Faz parte do jovem passar isso adiante, porque aí a gente tem a sorte de conviver com os sobreviventes, de saber a história e ainda passar adiante a história que aconteceu, porque é uma história para todo mundo ouvir e ainda tomar, seguintes conclusões para passar para a próxima geração, que acho que é muito importante.